seja muito bem-vindo para mais um episódio do CetroCast, que é uma ferramenta de informação, tendo aquilo que a Cetro tem apresentado para você, que é o nosso espectador, para você que é o nosso cliente. Então seja bem-vindo, bem-vinda Lara, dividindo comigo aí a mesa, e também que vocês já vão ver quem são as nossas convidadas. Mas antes eu quero te convidar para compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas. Sabe aquelas 5 pessoas que você vê na sua mente agora e que pode estar querendo ouvir o nosso assunto? Então encaminha para elas. Nos ajude a levar esse conteúdo. Isso vai ajudar com que o algoritmo do nosso querido YouTube indique a Cetro como um assunto de referência. E hoje o assunto vai ser muito legal. Então, nos ajude a encaminhar, curta, compartilha. Eu creio que você vai se surpreender com aquilo que nós vamos falar hoje. É verdade, Lara? Sim, Bem-vinda mais uma vez aí obrigada. a dividir a mesa comigo e vamos dar início ao nosso episódio. Antes da gente apresentar as nossas convidadas, Lara, fala um pouquinho aí pro pessoal como é que tem sido aí esses dias aí na Seta, como é que tá sendo né, o Novo Horizonte. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui, né? Sobre a prática do nosso propósito, junto com as nossas convidadas. Só dar um oi pra galera aí. Oi. Tá sendo uns dias corridos, mas muito gratificantes, né? Que a gente está assim no início da safra, no plantio. Uhum. Tá uma correria gigantesca, mas a gente está muito feliz de estar corrido, né? Porque esse ano o agro tá um pouco difícil, mas e a gente está feliz de estar tendo muitos pedidos. Que legal. Hoje nós vamos bater um papo com duas parceiras da Cetro, que está com a gente aí, que são da Revitalize. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindas, fiquem à Obrigada. vontade à nossa mesa. E eu queria dar a oportunidade para vocês se apresentarem para aqueles que ainda não conhecem vocês e falar um pouco o que cada uma faz dentro da Revitalize. Certo. Pode começar, tá? Tá bom. Eu sou a Tayane, sou engenheira ambiental, faço parte da Revitalize. Fundei a Revitalize em 2017. De lá para cá, a gente vem desenvolvendo a parte ambiental dentro das empresas, do comércio, das indústrias, toda a parte de sustentabilidade, gestão ambiental, ISG, que agora é o que está no momento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E ao longo desse caminho eu conheci a Mari, que também é engenheira ambiental, que vai se apresentar. Então, hoje nós somos parceiras, sócios na Revitalize. E nesse caminho também chegamos até a Cetro para desenvolver toda a parte de gestão ambiental, né? Toda a equipe sempre muito engajada em relação à sustentabilidade. Está sendo uma parceria excelente. Bom, eu sou Mariana, também sou engenheira ambiental, trabalho com essa parte de gestão de resíduos, principalmente desde 2007, uma experiência bastante vasta nessa área de resíduos, aterro, destinação Uhum. final, e fiz uma viradinha de carreira e quando a Daiane me chamou para trabalhar com ela, que foi num momento muito oportuno da minha vida e eu estou super feliz. A gente está fazendo aniversário de quase um ano, né? Isso. de parceria e a gente vem crescendo muito quanto pessoas, quanto profissionais no mercado e estou muito feliz com essa parceria que a gente tem desenvolvido e estamos muito com a Cetro também. A Cetro está no nosso time, no nosso hall de clientes, que eu falo assim, tá, ai, nossa, a gente tem uns clientes muito bons que puxa a gente, que faz a gente estudar e faz a gente correr atrás. Então, só tem a acrescentar. Que legal. Gente, vamos então dar início ao nosso bate-papo. A gente sabe que o agro vem nesse momento aí de transformação. A gente, como a Lara disse aqui, né, um momento diferente, um momento desafiador e muito está se falando sobre a ESG. Lara, o que é ESG? Como isso? Explica para o nosso pessoal aí um pouquinho sobre como que a ESG está se conectando com a biotecnologia e como que a Cetro tem entrado nesse mercado. A SG está conectando muito na biotecnologia verde, né, na parte de modificação do meio ambiente, onde a gente consegue abranger áreas contaminadas com desinfecção por micro-organismos. Então, assim, a Cetro está nessa frente para Uhum. ajudar, junto com a Revitalize, a gente a construir um ambiente mais sustentável.
Igual quando as meninas chegaram lá, a gente não tinha muito aporte para descarte de placas, de água fluvial, outros mecanismos dentro da fábrica, e elas conseguiram ajudar a gente a ter um aporte mais sustentável. Que legal. E, Tayane, tá falando de ESG, mas para o nosso público que ainda nunca ouviu, o que que significa essa sigla ESG? Como que eles podem, né, ter um pouquinho mais de conhecimento e talvez outros parceiros que possam conectar com a Revitalize e a Seto possam entender um pouco mais da ESG. Certo. ISG, ele é o resumo do que significa sustentabilidade. ISG, o E é de meio ambiente, que está em inglês, Uhum. né? Environmental. Mari vai me ajudar sempre. Falei certo? O E é de ambiental, o S é de social e o G é de governança. Esses três pilares são os pilares que formam a sustentabilidade, porque a sustentabilidade entende que tem que se aliar à questão da do crescimento econômico com a questão social e ambiental, né? Uhum. Os três pilares caminham junto. Então, o ESG hoje, ele é o resumo do que é a sustentabilidade. Então, dentro do negócio, o ISG, ele vai visar a transparência da governança, né? Toda a gestão de ética daquele empreendimento, transparência com todos os stakeholders, né, Mário? E também de acordo com a resiliência ambiental, respeitando toda a questão ambiental em relação à resiliência, né? Sim. E no caso da Cetro, que atua com o desenvolvimento de bioinsumo, ele evidencia a questão do ambiental porque é uma opção regenerativa, é uma opção que não agride, não usa produtos sintéticos, então automaticamente tem um apoio de regeneração e de diminuição de emissões também de gases, porque diminui aquele processo fabril comum Uhum. que exige muito mais produtos químicos, produtos tóxicos, né, tanto para o meio ambiente quanto no processo em si. E aí a gente vem desenvolvendo essa questão do ESG dentro da Cetro, para que ela consiga crescer alinhando toda a parte de governança, na Uhum. transparência interna e externa, na parte ambiental, né, seguindo toda a parte legal e também estratégica, né, para redução de despesas, custos, insumos, e também na parte social, desenvolvendo projetos que façam sentido para o público que ela impacta. Que legal. Mário, aproveitando um pouquinho que a Caetano falou para nós aqui um pouquinho sobre a ESG, na prática, para o produtor ou para o empresário, quais são as ações que eles podem adotar para conseguir ali, né, se tornar mais sustentável? Sabe o que que eu mais gosto no ISG? É que ele tem uma visão de que o lucro ele tem que ser sustentável também. Uhum. Tem que existir. Então, ele traz um olhar para o campo e para qualquer empreendimento onde a gente for aplicar o ISG, que mostra que é necessário inovar. Então, Uhum. assim, é claro que qualquer empresa ou um produtor precisa fazer o básico, que é a sua gestão de insumos, a gestão de resíduos, de efluentes, ver onde pode melhorar, onde pode economizar, a Uhum. gestão de fornecedores, que é o que a gente chama de stakeholders, né? Sim, Onde já está afetando todo mundo, tanto os sim. fornecedores quanto os seus clientes ou, né, Parceiros. parceiros. Mas o que eu acho mais interessante é que traz esse olhar de inovação. E a inovação, ela é para isso, ela é para olhar para o campo e falar, olha, essa é a melhor estratégia com o menor custo e o melhor resultado. Sim. Então, é o básico e a inovação. Legal. E quando a gente vê que, né, nesses movimentos que vão surgindo, a gente vai ver a sinergia, as Exatamente. parcerias acontecendo, Isso. e isso fortalece, né? Fortalece tanto empresa, produtor, isso, né, o meio ambiente agradece, Aham. porque realmente é algo extremamente importante. Mas eu queria ver com a Lara. Lara, a Lara, como que essa conexão com a Revitalize, ela trouxe benefícios práticos aí para a Cetro? Eu nunca tinha tido contato com SG, né? Eu trabalhava numa empresa que é considerada multinacional, então a gente não tinha muito esse contato com a ação social, Sim. enfim.
E então, assim, para mim tá sendo de grande importância, porque as meninas ajudam bastante a gente. Às vezes eu tenho dúvida, corro e pergunto como que tá as coisas. Mas assim, é de extrema importância a gente ter esse aporte das meninas, porque a gente já até ganhou um prêmio, o selo É verde. Então, verdade. assim, muitas empresas que já têm muito tempo no mercado aqui em Uberlândia de biológicos não chegou a ganhar, e a Cetro, por estar 8 meses, a gente conseguiu ganhar esse selo verde. Então, tá sendo bem benéfico. Eu consigo também ter um aporte com a minha equipe, consigo conversar com eles e falar, olha, isso e isso, para a gente ter algo mais ambiental, algo mais sustentável. Legal. E, Tayane, para você ver uma empresa de biotecnologia se preocupando em cuidar do ambiente, dessa preocupação que a Cetro tem mostrado com essa responsabilidade. É, de uma forma geral, como que é isso para você como Revitalize, né, que presta essa consultoria e esse serviço da SG? Eu e a Mari, a gente conversa muito sobre isso no nosso dia a dia, né? A gente enxerga que é uma empresa que tem estratégia no negócio. Legal. Acima da responsabilidade ambiental, social e de governança, a gente enxerga que é estratégico. Até porque é sabido, né, no mercado, que a área ambiental ela é considerada um risco para qualquer negócio, não é Sim. mais algo que as empresas precisam fazer simplesmente para cumprir protocolo, atender regulamentação legal, não, já é uma questão de estratégia. Porque além de abrir mercado para outros negócios, né, internacionais, até dentro do Brasil mesmo, permite com que aquele negócio tenha uma redução de custos, Uhum. é, ele consegue enxergar o negócio dele de uma forma abrangente. Porque ele, observando o ISG, ele vai conseguir olhar para todos os nichos, para todos os setores do negócio dele de uma forma global. Uhum. Então, não é só uma preocupação ambiental, é uma questão de estratégia para o negócio, Porque ele vai poupar matéria-prima, ele vai poupar recurso. A hora que a gente consegue olhar para o resíduo dentro de uma indústria, ele gera um custo alto para aquele negócio. Uhum. Então, a hora que ele olha para aquele resíduo de forma estratégica, ele pode ter um processo de inovação, redução de custos, é, ganho ambiental também valiosíssimo. Às vezes ele pode gerar energia a partir daquilo ali, naturalmente ele reduz emissão e reduz impacto. Então, o, tanto dentro da biotecnologia ou fora, um negócio que olha para o ISG e para a sustentabilidade está sendo inteligente e estratégico. Legal. E isso é importante, né? A gente tá falando de futuro, né? Tá falando É. de como Sim. nós vamos. Mas, Mari, conta para nós como que essa parceria entre ciência e sustentabilidade ela pode impactar o produtor. Aquele que tá lá na fazenda, aquele que tá lá na ponta. Nossa, eu acho que tem tantas formas, mas a primeira é que eu acho que o produtor vai olhar e vai sentir segurança e pensar, opa, vale a pena, Uhum. é você ter um aumento da produtividade com menor impacto ambiental, menor risco. Eu acho que isso é o mais válido. Mas, assim, o que a gente tem visto é que os relatórios de ESG, inventário de carbono, eles já são parte de um protocolo até para financiamento de banco. Então, eu creio que isso vai chegar até o produtor rural, até aquele produtor que mostra ali que ele consegue não só cuidar bem dos seus resíduos, fazer essa gestão adequada e dos seus insumos também, que no caso o bioinsumo entra nessa parte Sim. maravilhosamente bem, ele vai conseguir ter acesso a financiamentos mais justos, com juros menores, alcançar valores maiores. Eu vejo isso que já está acontecendo. Os clientes nos procurando para isso, eu acho que o produtor rural vai acontecer a mesma coisa. Porque, além disso, também, de ter esse acesso a financiamentos e a recursos financeiros, a gente ainda vê a questão do carbono, que está voltando, né? O mercado de carbono tá reaquecido e na parte rural, os produtores que trabalham com dejetos, com qualquer tipo de resíduo que gera energia, ele vai ele vai conseguir criar projetos bastante legais, se ele ter esse olhar do SG para o negócio dele. Legal. E a gente vai vendo que cada vez mais a importância de se implantar uma política
de sustentabilidade, Sim. e isso é vida para todo mundo, né? Já estamos falando de futuro. Mas falando de futuro também, Lara, outubro ele é o mês considerado do mês do produtor rural mulher. E a gente vai vendo que cada vez mais a gente está tendo aí a adesão por essa área pelo público feminino. Isso é bom. Antigamente não se falava muito produtor rural, mulher, você via muito homem. E na visão de vocês, como é que você, Lara, começar com a Lara aqui, como é que você vê esse crescimento, principalmente você está na área, bem na massa, como é que você vê esse crescimento? No olho do furacão. Eu acho maravilhoso, porque assim, antigamente o mundo do agro era um mundo muito machista. Sim. Ainda é, não 100%, mas Aham. ainda é um pouco machista. Então, assim, ver a ascensão das mulheres nesse local, tanto do laboratório ao campo, do campo ao laboratório, é algo maravilhoso. Porque a gente conseguiu conquistar nosso Sim. lugar, conseguiu conquistar nossa profissão, e cada vez mais eu espero que tenha mais mulheres nesses Sim. locais. eh, no campo, no laboratório, dando Uhum. palestras. É, só para deixar um dado aqui, esses dias eu estava até procurando, antigamente era 100, assim, 100% de homens agrônomos, hoje a gente tem 80% de mulheres nas lavouras e nos laboratórios, então Que assim, bacana. assumir cargos de liderança está sendo muito importante. Sim. E assim, tomara que as mulheres dominem o mundo e continuem dessa forma. Isso é importante. E Tayana, na sua visão, e quais foram os principais desafios vencidos? Que você também tá numa área que era a predominância, antiga era mais masculino. Hoje Sim. você vê, né, essa crescimento, e como a Lara disse, que um crescimento muito positivo, traz um outro olhar que talvez um homem não conseguiria enxergar. Isso acho que engrandece muito. Mas quais foram os desafios para você que já está aí há quase 8 anos, né? 8, 9 anos aí de mercado? Quais foram os principais desafios para você, pessoalmente, Nossa, nessa área? aí a gente poderia ficar aqui uma noite inteira Cita pelo conversando menos uns sobre isso. 3, então. Na consultoria são 8 anos, né? Mas na área ambiental já são mais de 15 anos que eu atuo. E ser mulher em qualquer setor da sociedade, já, principalmente no Brasil, é muito difícil. E em áreas como engenharia, biotecnologia, agronomia, que no campo a gente sabe que ainda não tem, talvez, essa inserção tão forte da mulher, é mais difícil ainda. Então, a gente já sofreu, eu falando por mim, né, normalmente as mulheres são interrompidas durante as reuniões, durante as conversas. A gente muitas vezes tem que falar um pouquinho mais alto, a gente tem que às vezes pedir para concluir o nosso raciocínio, e a gente tem que demonstrar muito mais valor do que às vezes um homem na mesma posição que a nossa, ou até inferior, teria que demonstrar. A gente tem que, se aquele homem que está do nosso lado, exemplo, né, hipotético, ele tem uma graduação e um mestrado, a gente tem que ter a graduação, um mestrado, pós-doutorado, ainda chegar bonita e falando alto para se impor e de salto alto. Então, assim, falando a grosso modo, né, claro. Então e a gente ainda passa por desafios, mas eu enxergo também que é um papel disruptivo que a gente tem, né? Sim. Até para as meninas que estão crescendo, para as mulheres que estão vindo aí, porque eu também tenho a consciência que para minha mãe foi mais difícil, para minha avó mais ainda. Então eu enxergo o nosso papel que a gente vai continuar passando por desafios, mas a gente está abrindo mais ainda o caminho, né, Sim. para outras mulheres poderem se posicionar. E só falando rapidinho que eu lembrei do treinamento que a gente deu essa semana, Aham. dentro do ISG, a gente tem a Agenda 2030, né, que é uma agenda elaborada pela ONU em 2015, onde ela se reuniu com 169 países e chegou a 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E esses objetivos, eles pegaram problemas mundiais e universalizaram esses objetivos para que o mundo seja sustentável, o mundo inteiro, né? E essa questão da equidade de gênero ela é tão relevante que um dos objetivos é esse. Então, a gente entende que os grandes desafios do mundo estão dentro desses 17, e a equidade de gênero é um deles. Legal. Então, é um dos desafios da sustentabilidade, é justamente essa equidade. A mulher ter
ter o espaço dela. Às vezes a gente chega numa empresa que, ainda que a maioria dos funcionários sejam mulheres, não é a maioria nos cargos de liderança, né? Então, é uma realidade, tanto é que a ONU considerou como um dos objetivos da sustentabilidade a equidade. Legal. Mário, aproveitando que você Tayane trouxe para nós esse dado, como que é a visão feminina diante de todo um processo de ESG para você pode trazer mais, talvez, dentro de áreas principalmente críticas, né? Uma visão mais apurada. E a gente sabe que a mulher, normalmente, ela é mais detalhista, Sim. ela é mais, né, ela é apegada naquela, Mais processual, resiliente. né? Resiliente. Então, para você, qual que é o ganho que vocês já tiveram, né, como mulheres aí, estão desenvolvendo dentro da empresa, dentro dessa perspectiva mesmo de mulher, dentro da função que vocês estão exercendo hoje? Eu acho que o ESG ele é feminino mesmo, porque ele tem esse olhar de olhar um Sim. todo, né? O negócio como um todo. Quando você começa a estudar o ESG, você vê que ele não coloca nenhum dos pilares em primeiro lugar. Ele chama de tripé. Então, assim, são iguais, eles têm importância igual, tanto o meio ambiente, quanto a parte social, quanto a governança. E eu acho que a mulher ela tem esse olhar do todo, de conseguir eh, ver uma situação e buscar o equilíbrio, de forma que fique bom para todo mundo. Sim. Eu acho que, falando bem a grosso modo, esse G ele é isso. E a mulher tem esse olhar, então ela tem essa habilidade nata, Sim. né? Uhum. De fazer isso. Então, eu acho que o ESG, ele é feminino mesmo. E biologicamente a mulher tem visão periférica. Olha só. O homem não tem. Eu acho que eu A tenho gente minoria. consegue observar as Estou laterais. minoria, eu Não, concordo. mas isso é biológico, não É é. Não ciência, é. a A gente mulher tem uma visão periférica. Então, isso já comprova que, de fato, a gente Aham, consegue ter um olhar do todo. isso aí é legal. E na tecnologia lá? Porque eu gosto, né? Minha formação é TI, eu gosto muito de tecnologia. E a gente associar tecnologia com ciência e aquilo que você faz hoje, para você, quais são os pontos e os ganhos que você vê que a mulher consegue agregar hoje dentro do que você falou mesmo, da evolução que nós estamos tendo hoje já, né? É, a gente foi calada por muito tempo dentro da ciência, Sim. tanto que antigamente os prêmios Nobel eram as mulheres que descobriam e os homens que ganhavam. Então, assim, a mulher é de extrema importância para a sociedade inteira, para a ciência. É, hoje, na minha área, mais que a área da agronomia, da agricultura, a maioria das cientistas são mulheres, Uhum. então a gente lidera esse ranking mundial aí. Então, assim, tem diversas descobertas. A gente tem algumas cientistas aqui, muito importantes no país, tem a doutora Rose, que eu tive o privilégio de trabalhar com ela é inclusive amiga pessoal do Nairo. Tem a Maria Maria Mariana Ângela, acabou de ser premiada, acabou de né? ser premiada. Então, assim, a gente está nesse ramo e ganhando Sim. muitos prêmios, trazendo muita inovação, trazendo muita sustentabilidade. Então, para mim, estar desse lado é de extrema importância. Ainda mais que eu comecei minha carreira há pouco tempo, né? Então, assim, seguir nesse campo é muito bom. E a gente vai vendo que vai crescendo. Por exemplo, a minha esposa, ela é pós-doutora, né, em engenharia química e de petróleo. Você vai vendo que Legal. vai crescendo, tem patente no nome. Então, e isso é legal, porque a gente vai vendo que hoje a gente tem a oportunidade de fazer uma transformação. E é o que exatamente nós estamos falando sobre a transformação do tempo. E daqui a alguns anos pode ser que a gente volte de novo para sentar aqui, gente. Nesses últimos 10 anos, olha a evolução que nós tivemos. Sim, com Nós já começamos a falar de algumas evoluções, mas eu acredito que daqui uns dias nós vamos ter a Lara com o prêmio Nobel, falando Sim. que ela conseguiu, a Mari, e eu acho isso muito legal, e principalmente por estar na nossa cidade. Eu falo que o Uberlândia ele Sim. é um celeiro de inovação, Nossa, independente de qual que seja a área, né? A minha área verdade. de TI, vocês estão na área mais um pouco diferente da minha, mas você vê que acerta a referência, revitaliza, é referência, e isso engrandece a cidade. isso é Eu mesmo. tive a oportunidade de sentar, né, com algumas pessoas e falar, gente, lá em Uberlândia você encontra referência em tudo. Só que, infelizmente, Verdade. a gente sabe que ainda a valorização
não está no ponto que a gente deseja. Mas vamos chegar lá, né? Uhum. Nós somos brasileiros e mineiros, né? Não existe nunca, né, Lara? Não. Meninas, foi muito bom bater o papo com vocês. Nós estamos chegando ao final aqui. Passa rápido, né? Parece que. Nossa, tá todo mundo no Fluiu. começo. Mas realmente foi um papo leve. Mas eu queria, antes da gente encerrar, que cada um de vocês falasse um pouquinho, né? Deixasse uma mensagem, transmitisse uma mensagem daquilo que nós falamos hoje aqui para aquele que está nos assistindo. Lá do outro lado, eu sempre gosto de falar que tem sempre alguém que precisa daquilo que nós estamos falando. E tem alguém que precisa, alguém que precisa. Então, nós temos a Sim. oportunidade. Imagine que vocês têm a oportunidade para falar para 8 bilhões de pessoas. A Nossa, mensagem de vocês vai chegar para essas 8 Já bilhões de pensou? pessoas. Então, vamos começar com a Mari, depois a Tayane e depois a Lara para a gente finalizar. Então, eu queria. Mari, 8 bilhões de pessoas estão ouvindo a sua voz agora. Caramba, já pensou? Olha, mas nesse tema de bioinsumos, de ESG, sustentabilidade, a palavra que me vem em mente é prosperidade. É o que eu acho que a prosperidade é o que move as bases do ESG, e porque é isso que o objetivo final é esse, é fazer todos prosperarem de uma forma justa e equilibrada. Então, essa é a nossa meta. isso mesmo. Tayane. É, é, é isso que a Mari falou, concordo plenamente com o que ela disse. E o que se encaixa muito no que você trouxe também, deixar esse legado, né? Deixar essa referência. Como a Lara falou, como você disse, a gente não tinha até pouco tempo referências em relação ao desenvolvimento sustentável, né? As mulheres muitas vezes foram caladas, os negócios não eram fomentados para que desenvolvesse projetos de inovação voltados à área ambiental e de sustentabilidade. Então, eu acredito que daqui para frente o nosso principal papel vai ser deixar esse legado, para que cada vez mais, tanto a área de biotecnologia, bioinsumos, sustentabilidade cresça e seja algo do dia a dia de todo mundo. Legal. Deixar a Lara por último foi por proposta. Além da Lara deixar a mensagem, eu quero que, Lara, depois você fala para nós, em uma frase, né, pensando, nós falamos aqui em legado, falando em propósito, falando em sustentabilidade, eu queria que você também definisse um pouquinho para nós de tudo que a gente falou, uma frase, tá? Sabe aquela frase que você conseguiu juntar todo? Então, Tá. depois da sua mensagem, eu quero que você fale essa frase. Vai ser uma frase que a gente vai juntar, vai ser o nosso resumo. E para quem está do outro lado lá, ele vai ter a oportunidade de lembrar. Opa, se eu não lembrei de tudo, eu estou lembrando da frase da Lara. Se eu pudesse falar para 8 milhões de 8 pessoas, bilhões, é 8 mais um pouquinho. bilhões, é mais um Eita. pouco. Seria para a gente começar a cuidar mais do nosso planeta. Ele é um planeta de extrema importância, né? A gente tem diversos recursos naturais maravilhosos e a ação humana tem depredado isso. Então, eu queria que as pessoas tivessem um olhar mais clínico, mais amoroso, para a gente começar a cuidar do nosso planeta, para a gente deixar um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, enfim. Então, eu acho que a gente tinha que começar agora a cuidar do nosso planeta e diminuir essa escassez de recursos, cuidar mais dos nossos animais, porque tem muitos animais em extinção, reduzir os químicos, né? Eu estou aqui muito para falar disso, então eu acredito que a gente tenha que começar a aplicar mais biológicos, reduzir o uso de químicos em 100%. Legal. E a frase? Vamos cuidar mais do nosso planeta. Legal. Gente, muito obrigado. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu sempre falo, tem que ser leve, Prazer é porque nosso. a gente consegue transmitir realmente aquilo que vocês estão vivendo. Então, parabéns pelo trabalho, Obrigada. Obrigada. parabéns pela empresa. Desejamos a vocês aí sucesso, prosperidade, como a Mari disse aqui. E que daqui a alguns anos, quando a gente sentar de novo, a gente possa contar novas histórias, novas experiências. Trazer muitos cases, Exatamente. sucesso. Muito obrigado. Para você que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Nós estamos falando de um assunto extremamente importante. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a equipe vai entrar em contato com você ou nos siga nas redes sociais. Qual é a rede social de vocês? Revitalize. @Revitalize Ambiental no Instagram e o nosso site é www.revitalizeambiental.com.br. Legal.
O da Cetro, você já sabe, o Cetro, SI, lá no Instagram, nos siga, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu sei que esse assunto foi muito bom, foi muito importante e trouxe, como a Lara disse, uma mensagem extremamente importante. Vamos cuidar do nosso planeta. Até o próximo episódio.